Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Hoje é Dia das Mães. Eu desejo a todas as mães, a todas as mulheres que exercem essa função na vida de uma criança, feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe você, que te dê sabedoria, força, paciência para continuar a sua missão com os seus filhos, com aqueles que Deus confiou às suas mãos. Nós temos uma mensagem especial também para as mães no final. E isso está no nosso texto, então fique até o final. Nós temos hoje o restante do texto de João 10. João 10, Evangelho de João. Abre comigo a sua Bíblia, você pode acompanhar. Nós vamos ver os versículos 22 a 42. Nós vimos a grande passagem semana passada. Se você acompanhou, se não, você pode ver no nosso canal, no YouTube, tudo que você não conseguiu ver ainda. Nós vimos a grande passagem de Jesus sendo o bom pastor. Ele disse: Eu sou o bom pastor. E a maior característica que ele disse do bom pastor é que ele dá a sua vida para as ovelhas, né? Maior amor não existe. O amor tão profundo que ele entrega voluntariamente a sua vida e não foge na hora do perigo, como o assalariado, por exemplo, que foi esse grande contraste nesse texto. Um amor que oferece uma comunhão íntima, um amor que traz união entre as ovelhas, um amor que retoma a sua vida para ser o bom pastor para todo sempre. Então, nós, como ovelhas, somos muito abençoados por termos um bom pastor como Jesus. E no texto de hoje, nós vamos nos fazer a pergunta: por que crer em Jesus? Você vai ver que a palavra crer vai se repetir várias vezes. Mas por que crer em Jesus? Muitas pessoas, a gente sabe disso, têm as suas dúvidas, têm grandes dificuldades em crer em Jesus, principalmente por certas questões que eles não conseguem reconciliar com Deus bom, né? Por exemplo, por que Deus permite o sofrimento? E nós demos uma resposta a essa pergunta quando nós estudamos João 9, não faz tanto tempo assim. Até cristãos muitas vezes têm dificuldade em acreditar. Por que é tão difícil crer? Porque é totalmente contra a nossa natureza, não é? Crer significa você não ver com os seus próprios olhos físicos, né? Ainda não é uma realidade na sua vida. Ainda não se tornou uma realidade palpável. Caso contrário, a fé seria desnecessária. Mas as maiores coisas, as melhores coisas nesse mundo foram feitas pela fé. Hebreus 11 é um ótimo exemplo para isso. Esse capítulo todo de Hebreus 11, que já começa, né, com o que é fé. E o escritor de Hebreus fala no versículo 1, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós não vemos. Então, nós temos expectativas, né? Nós temos, às vezes, grandes expectativas, mas nós não vemos. Nós nem chegamos ainda, mas nós somos chamados para viver pela fé. E nessa hora, a fé se torna a certeza, se torna a prova, se torna a substância daquilo que a gente tanto gostaria de ver, mas ainda não existe, ainda não se realizou, ainda não aconteceu. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos ser fortes na fé. A gente não enxerga nem o próximo passo. Quando que vai ser o fim da quarentena? Não foi dia 10, agora aqui no estado de São Paulo vai ser dia 31. Mas será que vai se estender de novo? Ninguém sabe. A gente precisa viver pela fé, cada dia pela fé. O justo viverá pela fé. Nós não sabemos ainda quando as coisas vão melhorar, quando a economia vai retomar de novo, vai funcionar, vai se reerguer. Mas voltando para nós, qual é a sua história de fé? Como você chegou a crer? Foi através das palavras de Jesus que você meditou e você entendeu, você se rendeu, ou foi através de algo que Jesus fez na sua vida? Foi algo que você experimentou, que ele fez para iniciar essa jornada de fé, essa vida de fé? Ou talvez você seja alguém que não crê ainda, né? Você não acredita ainda em Jesus.
E então esse texto para você também, que vai ser uma alerta para não rejeitar Jesus assim como os fariseus fizeram, ignorando tanto que ele já disse como as obras dele. Vamos começar o nosso texto em versículo 22 até o versículo 25, primeira parte. Celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém. Era inverno, e Jesus estava no templo caminhando pelo pórtico de Salomão. Os judeus reuniram-se ao redor dele e perguntaram: Até quando nos deixará em suspense? Se é você, se é você o Cristo, diga-nos abertamente. Jesus respondeu: Eu já lhes disse, mas vocês não creem. Foi em Jerusalém, né, que aconteceu isso. Nós já estamos em várias histórias, né, em Jerusalém, porque o foco de João, do Evangelho de João, é o ministério de Jesus em Jerusalém. Ele ministrou em outras áreas? Sim, e até bastante, mas o foco de João é Jerusalém. E principalmente as festas, né, que Jesus frequentou lá em Jerusalém. Antes, alguns capítulos antes, a gente viu a festa das cabanas, que foi, vocês até se lembram, né, o povo dormindo, né, praticamente ao ar livre em cabanas para lembrar da peregrinação de Israel no deserto. Tinha essa cerimônia de tirar a água. E aí Jesus aproveitou desse momento para dizer: quem crê em mim, do seu interior vão fluir rios de água viva. Tinha também, nessa mesma festa das cabanas, a cerimônia de iluminar os candelabros. E ele disse nessa ocasião: eu sou a luz do mundo. E essa festa agora da dedicação do templo é 2 meses e meio depois. Então, quando a festa de cabanas aconteceu em outubro, agora nós estamos em dezembro daquele ano, 2 meses e meio depois. Onde Jesus estava nesse meio período? Bem provavelmente que ele voltou para Galileia, porque a gente tem muitas histórias de milagres que ele fez ali, mas a gente não sabe exatamente. Mais importante é a gente pensar o que é essa festa de dedicação. E você pode falar: eu nunca li a respeito disso no Antigo Testamento. O que é? É mais conhecida hoje essa festa como Hanukkah. Hanukkah, na verdade, quer dizer dedicação. E sempre acontece na época de Natal, né? Festa judaica, hoje em dia ainda. Nós só vemos essa festa aqui no Novo Testamento porque não aconteceu no Antigo Testamento. Na verdade, aconteceu no período do meio do Antigo para o Novo Testamento, que são 400 anos, na verdade, de silêncio de Deus. Silêncio profético, ninguém falou no nome de Deus, né? Autorizado por Deus para dar uma mensagem para o seu povo. Então, um grande silêncio em que muitas coisas aconteceram. E uma dessas foi Alexandre o Grande. É uma pequena, bem rápida lição de história, né? Não desliga se você não gosta de história, eu gosto. Mas é bem interessante. O que aconteceu depois de Alexandre o Grande com aquele império gigante que ele conquistou? Claro que não conseguiu se sustentar, então se dividiu entre os quatro generais principais de Alexandre o Grande. Um desses generais se estabeleceu como governante na região de Israel. E a influência, né, da Grécia, da cultura grega, estava cada vez mais forte. Até que um momento nessa história, né, dessa dinastia, desse general, veio um rei muito ruim para o povo de Deus, porque ele oprimiu e perseguiu severamente os judeus. E o nome dele era Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio. Ele escravizou vários judeus. Matou, historiadores dizem, mais de 80 mil judeus. Mas pior, ele foi contra o judaísmo. Ele foi contra o próprio Deus. Ele roubou os tesouros do templo. Ele matava quem tinha uma cópia da lei, quem circuncidava o seu filho. Ele foi ao templo, ergueu no templo uma estátua de Zeus, né? Profanou o templo sacrificando um porco em cima do altar. O porco sendo, né, um animal impuro para o judeu.
Então ele profanou o templo e, acima de tudo, ainda exigiu a adoração de si mesmo, se dando o título Epifânio, que quer dizer manifestado, Deus manifesto. Deus manifesto. Tudo isso foi profetizado no livro de Daniel, então não foi novidade, né? Não seria novidade para o povo de Deus, mas como os judeus são um povo muito zeloso pela sua liberdade religiosa, eles se levantaram, né? Eles lutaram contra esse rei. E foi um homem chamado Judas Macabeus. Talvez você ouviu das guerras dos Macabeus. Ele e seus irmãos se juntaram e começaram uma revolta. E esse pequeno exército, né, de judeus venceu contra esse grande opressor em 164 a.C. E a primeira coisa que eles fizeram depois dessa vitória foi purificar o templo, foi dedicar o templo novamente ao Senhor, porque esse era o coração deles, né? Colocar Deus em primeiro lugar. Isso tudo mostra o quê? Que Deus sempre é fiel às suas promessas. Deus continua abençoando o seu povo, Israel, como povo escolhido. Naquela época sustentou, né, libertou o seu povo. Imagina a alegria que eles tinham no momento dessa rededicação do templo. Eles pensando, Deus não nos abandonou. A gente não está ouvindo nada de Deus, né, por já centenas de anos, mas Deus ainda é por nós. A gente conseguiu, reconquistar a nossa terra, purificar o templo. Deus nos deu vitória sobre os nossos opressores e tiranos. Deus cumpriu a sua promessa que ele deu para os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. E isso não foi, obviamente, a primeira vez que Satanás tentou aniquilar o povo de Deus, né? Tentou várias vezes, mas nunca conseguiu. Mas através dessa tentativa, de Antíoco Epifânio, nós vemos como Satanás também opera, através de certos indivíduos. E Antíoco Epifânio é um grande tipo do anticristo. 1 João disse que vários, né, anticristos já têm aparecido no mundo. Então são pessoas que mostram como que vai ser quando o verdadeiro anticristo vai se revelar. Nero, bom exemplo. Hitler, um bom exemplo também. Mas Antíoco Epifânio é o maior exemplo, porque Daniel e Jesus se referem a ele com a frase, o termo abominação de desolação em relação ao templo em Jerusalém. E isso que Antíoco Epifânio fez, ele profanou o templo sacrificando um animal impuro no altar. E isso que vai acontecer no futuro com o anticristo e vai se repetir. Ele vai profanar o templo, ele vai exigir a adoração de si mesmo como Deus. Mas nós não estamos procurando quem é o anticristo, nós cremos que nós seremos arrebatados e tirados desse mundo antes da revelação do anticristo. Nós olhamos para Jesus, né? Nós procuramos Jesus. E Jesus, naquele momento, estava andando no templo. Estava no inverno, com chuva e frio, então ele estava nessa parte que era coberta com colunas bem altas, né? E estava simplesmente andando quando uma multidão de fariseus, de judeus, estava rodeando ele, querendo intimidá-lo, né? Rodearam ele para impedir de escapar e eles colocaram Jesus na parede. Fala logo, né? Fala logo se você é o Cristo ou não, é o Messias ou não. Chega de blá blá blá, né? Todo esse discurso, você não está sendo direto. Fala logo. E lembra o contexto deles. Eles estavam se lembrando de quê? Da libertação dos opressores gregos, né? Chega de Antíoco Epifânio, toda essa cultura grega. Chega. E o Messias, na cabeça deles, era o grande libertador dos romanos, da opressão dos romanos que eles estavam vivendo nesse século I. Um grande líder político, né, que iria cumprir as promessas de Deus de forma imediata, estabelecendo o reino de Israel sobre todos, naquela hora. É isso que eles queriam através do Messias. Então Jesus teve que os repreender. E ele falou, eu já disse para vocês, né? Versículo 25, eu já lhes disse. Eu já falei para vocês, vocês não estão ouvindo?
que Jesus já falou? Ah, Jesus não falou que era o Messias. Ele sabia que essa palavra era carregada com falsas expectativas e esperanças. Mas ele deixou bem claro quem ele era. Ele disse várias vezes já, aqui no Evangelho de João, eu sou. Né? Eu sou Deus, é o mesmo nome de Deus no Antigo Testamento. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta. Eu sou o bom pastor. Ele disse antes de Abraão nascer, eu sou. Ele disse, eu vim do céu, eu vim dar a vida eterna. E aqui ele disse, mas vocês não creem. Quantas vezes você precisa ouvir a mesma coisa? De tantas formas, de tantos ângulos, né? Você ouvindo Jesus salva, né? Porque você não crê ainda. Vocês não creem. Jesus não leva a culpa por você não crer. Esse povo chegou falando para ele, ó Jesus, até quando você nos deixa em suspense? A culpa é sua por não se revelar. Não, a falta não está em Jesus por não se revelar, por não falar com você, por não se comunicar, não há falha nenhuma em Jesus. A falta que por não crer está em você que não crê. Apesar de tudo que Jesus já disse, que já está escrito. E talvez porque você esteja procurando um outro Jesus, como o povo na época estava procurando um outro tipo de Messias do que Deus estava mandando. Eles queriam um Messias diferente, um Messias que libertaria eles da opressão de forma imediata. E talvez você esteja esperando um Jesus que quer fazer, que faça tudo o que você quer, como se fosse um gênio da lâmpada, né? Deixa eu passar a mão aqui. Agora eu quero desejo. O primeiro desejo é que eu quero inúmeros desejos. Pronto. Está resolvido para o resto da vida. E você quer esse Jesus que faz você feliz, que faz você rico, que não permite sofrimento e doença nenhuma na sua vida, que faz só o que faz sentido para você, o que você consegue entender. Você quer esse Jesus que você consegue calcular, que você consegue entender, que não faz nada fora da caixa. E por isso talvez você não creia. Mas Hebreus tem uma mensagem bem clara para nós. Hebreus 2, versículos de 12 a 13, fala: cuidado, irmãos. Então, até cristãos podem estar no meio disso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, sem fé, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Cuidado, irmãos. Cuidado cuidado você. Cuidado para não se afastar do Deus vivo. Por quê? Como a gente pode ter um coração incrédulo, endurecido, diz, pelo engano do pecado? E nós precisamos nos encorajar uns aos outros diariamente. Eu espero que você tenha um encorajamento diário para você, para não se afastar de Deus nesses tempos difíceis. A gente está rodeado pelo pecado, por coisas ruins, e o nosso coração sempre corre risco de se endurecer. Mas lembra, e como a gente pode se encorajar? Nós lembrar uns aos outros o que Jesus já disse. Porque ele falou para os fariseus, eu já lhes disse, eu já falei para vocês quem eu sou. Basta crer. Só que eles não acreditavam e a gente vai ler por quê. Versículos de 25, mais uma vez no texto do começo agora até versículo 29. Jesus respondeu, eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos, ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Porque alguém pode crer? Vamos ver
duas maneiras, duas razões. Primeiro, Jesus falou, eu já lhes disse, por causa das palavras de Jesus. Você crê, talvez porque você ouviu as palavras de Jesus, que é a fé mais genuína. É simplesmente crer o que Jesus disse. Ele falou, basta. Porque ele falou, eu vou acreditar. Eu não preciso de milhares de provas e tudo palpável na minha mão, mostrando, eu creio porque Jesus disse. Eu sei quem ele é, eu sei que ele é digno de confiança, eu posso confiar nele. É mais ou menos o princípio de Tomé, que falou, eu não vou crer, a não ser que eu possa colocar a minha mão nas feridas. E Jesus ofereceu para ele essa oportunidade. A gente nem sabe se ele colocou ou não, mas Jesus falou, se quiser, estou aqui. Mas depois Jesus disse, felizes os que não viram e creram. Felizes vocês que só ouviram as minhas palavras e creram. Então está escrito, já foi dito, deveria ser o suficiente para nós, apesar das nossas circunstâncias, apesar de uma aparência falha de intervenção divina na minha vida. Eu já disse, eu creio. Mas também existe a possibilidade de crer por causa das obras de Jesus, por causa daquilo que Jesus fez ou está fazendo. Ele falou, as obras são em nome do Pai, do meu Pai. Então, são segundo o seu caráter, segundo a sua natureza, e todo milagre, todo sinal milagroso de Jesus falou em favor dele. Você pode crer em mim. Eu sou digno de confiança. E nós deveríamos crer por tudo que Jesus já fez na nossa vida. Não é muita coisa que Jesus já fez na minha vida, na sua vida? É salvação, cura, todo ato de bondade, libertação, tanta graça que a gente recebeu, que mostra que Deus, que Jesus é digno de confiança. Mas ele fala, vocês não creem. Vocês não creem naquilo que eu falo, vocês não creem nas minhas obras. E por que os judeus não creram? Porque não eram ovelhas, diz aqui. Versículo 26. Vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Então a característica principal de uma ovelha é crer. Alguém que crê é uma ovelha de Jesus. Porque a base da nossa fé é esse relacionamento que ele fala, do pastor com a ovelha. A gente ouve a voz do bom pastor Jesus, e para trazer o contexto de Hebreus 3, mais uma vez, versículo 15 de Hebreus 3 fala, por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. Quantas vezes a gente tem que ouvir a voz do bom pastor? Todo dia, hoje. E se você ouvir, não endureça o seu coração. Abra o seu coração, mesmo que seja algo que seja difícil para receber. Conhecer Jesus e ser conhecido por Ele, esse é o relacionamento. Amar Jesus e ser amado por Ele, esse é o relacionamento, a base da nossa fé. Mas também tem o crescimento da nossa fé, que é a obediência. As ovelhas também seguem o pastor, seguem a pessoa Jesus, as suas palavras, as suas orientações, as suas ordens, o seu exemplo. E na medida que nós obedecemos a Jesus, nós crescemos na fé. É automático. E então existe a recompensa da fé, que é a vida eterna. Uma vida da qualidade, tipo, qualidade de Deus aqui na terra. E vida sem fim no céu. Vida sem fim após a morte. Você vê, Deus cumpre as suas promessas nem sempre como a gente acha, né? Ele deu as promessas para preservar a vida do seu povo, mas não necessariamente fisicamente ou temporalmente, né? Como me livra dos romanos. Eu não sei quem são os romanos para você agora, aquilo que oprime você, que deixa você sem paz, sem dormir. Mas ele falou, eu vou cumprir as minhas promessas, mas principalmente de forma espiritual e eterna. O nosso foco tem que estar na eternidade e não nas coisas terrenas aqui.
eu vou dar a vida eterna e eterna segurança. Ele falou: vocês jamais perecerão. Minhas ovelhas jamais perecerão. Isso é uma promessa consoladora para toda ovelha chacoalhada, assustada, ameaçada. Se você é ovelha, você está totalmente segura na mão de Jesus, do pastor Jesus. Você tem essa certeza? Você tem a certeza da sua salvação? Creia nas palavras de Jesus. Simplesmente nas palavras. Jesus disse e basta. Em João 6:47 ele disse: asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. João 6:47, asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Ele pode falar: eu já disse. É só crer, você crê. Você não está salvo um dia e perde a salvação outro dia porque você pecou. Infelizmente existem ministérios e igrejas que querem manter o crente na linha, né? Uh, exigindo certas coisas e falando: se você fizer isso, você vai perder a sua salvação. E aí essa pessoa vive com medo sem a segurança que Jesus quer dar. Mas eu digo que a segurança que Jesus nos dá nos deixa muito mais alinhado com Jesus e mais próximo de Jesus do que o medo. O medo não deve ser a nossa motivação, mas a segurança eterna que nós temos nele nos traz paz, nos traz gratidão, nos traz determinação para viver em santidade. E isso é uma segurança dupla. Quais as mãos que seguram você e eu? Jesus disse: são as minhas mãos, né? Ninguém as arranca da minha mão. Mas ele também fala: ninguém as arranca da mão de meu Pai. E ele é o maior de todos. Você está nas mãos de Deus Pai, de Deus Filho. Você está seguro. Agora, claro que existe a polêmica: uma vez salvo, sempre salvo. E aí? Como que funciona isso? Uma vez salvo, sempre salvo, não importa o que você faz? Eu diria: por que você está perguntando? Por que você quer saber se isso é uma realidade? Uma vez salvo, sempre salvo. Porque você está lutando com o pecado, você vive em condenação, com dúvidas. Então, eu diria princípio de Tiago 4:6 e 1 Pedro 5 também. Deus dá graça ao humilde. Se você está lutando, está com dúvidas e você fala: eu não sei mais. Eu diria as palavras de Paulo, Romanos 8, para você. Eu estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação, inclusive você mesmo, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu incluir mesmo você, você mesmo, porque ele diz: nem qualquer outra coisa na criação. Nada e ninguém é capaz de separar você do amor de Deus. Você está seguro. Mas, por outro lado, se você está querendo saber a resposta, uma vez salvo, sempre salvo, porque você quer saber o quanto você pode pecar ou ceder ao pecado sem perder a sua salvação, eu aplico o mesmo princípio de Tiago 4:6. Deus dá graça ao humilde, mas ele resiste aos soberbos. Você está sendo orgulhoso. Eu diria para você do mesmo texto, Tiago 4:4, quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou 1 Coríntios 10:12, assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Essa é a minha resposta para uma vez salvo, sempre salvo. Mas Jesus declara algo grandioso, mais grandioso ainda, no versículo 30. Vamos ler até o versículo 33. Versículo 30 diz assim: eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: eu lhes mostrei muitas boas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus declarou então o que eles tanto queriam ouvir.
né? Eu acho que eles nem esperavam uma declaração tão clara assim. Então eles estão assim já procurando as pedras, né? De onde veio isso agora? A gente pensou que ele nunca ia falar, né? Eu e o Pai, nós somos um. Jesus e o Pai são um. O original deixa claro, claríssimo que não é uma e a mesma pessoa. A gramática no original mostra que Jesus e Deus são um em essência, em natureza, em caráter. E você se lembra que o povo naquele momento estava lembrando da dedicação do templo, o poder de Deus para preservar e sustentar o seu povo. E aqui na frente deles estava Jesus, né? Deus em carne, muito maior do que o próprio templo que eles estavam celebrando sendo rededicado. Esse povo estava, naquela época anterior, rejeitando o falso rei Antíoco Epifânio com toda a razão. Só que eles responderam a Jesus da mesma forma. Eles responderam à reivindicação de divindade de Jesus da mesma forma. Você é um simples homem, você agora exige ser adorado como Deus? Só que, infelizmente, nessa vez, eles estavam totalmente errados em rejeitar Jesus. Eles queriam apedrejá-lo na hora por causa da blasfêmia, só que eles estariam apedrejando Emanuel, Deus conosco. Deus realmente manifesto em carne. E o que Jesus fez? Tchau, vou correr. Não, ele ainda começou a argumentar com eles. Ele começou uma discussão para convencê-los da verdade. Ele falou: creiam em mim, pelo menos na base das minhas obras. Eu não proibi vocês de seguir a lei de Moisés, como o Antíoco fez. Eu não profanei o templo, né, sacrificando um porco. Ao contrário, eu fiz muitas boas obras. Por qual delas vocês querem me julgar? Eu fiz tudo para abençoar o homem. O que foi cura, libertação, provisão para multidões? Mas eles insistiram que ele era um simples homem, acreditando nos próprios olhos, no próprio entendimento e não nas escrituras e nas palavras de Jesus. Não estavam, obviamente, agindo por fé nenhuma. Mas Jesus continua o seu argumento, essa discussão, a partir do versículo 35 a 39, com um bom argumento das escrituras que eles acreditaram. Versículo 34, desculpa. Jesus lhes respondeu: não está escrito na lei de vocês, eu disse vocês são deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Então, por que vocês me acusam de blasfêmia, porque eu disse sou filho de Deus? Se eu não realizo as obras de meu Pai, não creiam em mim. Mas se eu as realizo, mesmo que não creiam em mim, creiam nas obras para que possam saber e entender que o Pai está em mim e eu no Pai. E outra vez tentaram prendê-lo, mas ele se livrou das mãos dele. Jesus foi diretamente ao Antigo Testamento, às Escrituras que estavam acreditando, no Salmo 82, versículo 6, que diz: eu disse, vocês são deuses, todos vocês são filhos do Altíssimo. O que isso quer dizer? Deus não é o único Deus? Não existe outro Deus além de mim? Ele disse: sim, não existe outro Deus. Deus é o único Deus, sempre foi, sempre será. Mas o contexto do Salmo mostra quem são esses deuses. O contexto mostra, é um salmo bem pequeno, você pode ler, Salmo 82, que Deus estava falando sobre juízes terrenos, que estavam julgando de forma injusta, absolvendo o culpado e favorecendo os ímpios. Até no próximo versículo, daquele que Jesus citou, no Salmo 82, verso 7, ele disse: mas vocês morrerão como simples homens, cairão como qualquer outro governante. Então, deuses, vocês morrerão como simples homens, vocês
cairão como qualquer outro governante. Eram juízes terrenos. O que Jesus quis dizer com esse argumento aí? Ele quis dizer que quando Deus estava se referindo a juízes, ele estava dizendo que juízes no tribunal tinham uma tarefa semelhante a Deus, uma posição de responsabilidade, de autoridade parecida com a de Deus, porque eles poderiam condenar ou perdoar. Eles tinham esse poder. Então, se Deus estava chamando os juízes dessa terra de deuses só por causa da posição deles, Jesus argumenta: quanto mais eu, que veio do céu, que foi enviado diretamente do Pai, que foi santificado pelo Pai. Quer dizer que foi separado como puro e perfeito, que não julga de forma injusta, que não vai absolver o culpado, o favorecer aqueles com más intenções. Não. Os judeus deveriam ter olhado bem para as obras de Jesus, para ver se eles não poderiam ver realmente o coração do Pai. O que estava sendo refletido através das obras de Jesus. E o que você vê? Quando você vê para tudo que Jesus fez, o que você vê? São atos de um simples homem? Será que são atos com algum tipo de maldade, de ambição egoísta? Ou você consegue ver o coração do Pai? Que tudo que Jesus fez foi para outros, curou outros, multiplicou o alimento para outros, morreu na cruz por outros, né? Então, creia, pelo menos por causa das obras. Creia por causa daquilo que Jesus fez, que mostra que ele é o Filho de Deus. Mas outra vez eles rejeitaram Jesus, não queriam crer, ficaram furiosos, mas Jesus conseguiu escapar e foi para outra região. Vou tirar a poeira daqui desse lugar até que eu voltar, mas por enquanto estou indo para outro lugar. Versículos de 40 a 42. Então Jesus atravessou novamente o Jordão e foi para o lugar onde João batizava nos primeiros dias do seu ministério. Ali ficou e muita gente foi até onde ele estava, dizendo: embora João nunca tenha realizado um sinal milagroso, tudo o que ele disse a respeito deste homem era verdade. E ali muitos creram em Jesus. Jesus voltou para a região onde ele foi batizado, onde o João Batista estava ministrando no começo. Talvez um lugar seguro para ele, porque era um outro governante, né? Não os fariseus, né? No Sinédrio nesse momento. E talvez ele tenha tido mais seguidores, naquele lugar mais tranquilo, fora da cidade. Ele precisava sair. E nesse momento é interessante que as multidões vêm. Multidões o procuraram. Por quê? Por que eles vieram? Porque acreditaram no testemunho de João Batista. Nas palavras de João Batista, embora ele não tenha feito milagre nenhum, João era muito famoso, muito conhecido. E eles falaram: João é digno de confiança. Então a gente vai ver se realmente é verdade. Eles foram até Jesus e experimentaram que tudo era verdade que ele tinha falado a respeito de Jesus. E muitos creram em Jesus. E é nesse texto que a gente entra principalmente como testemunhas hoje. As pessoas podem crer por causa de nós. E nós não precisamos fazer grandes coisas, né, para convencê-las. A gente não precisa ser famoso, a gente não precisa ser eloquente, a gente não precisa ser extrovertido, a gente não precisa chamar a atenção de todo mundo. A gente pode até, do nosso jeito, ser um pouco estranho, talvez, para alguns, porque João era, né? João era a pessoa diferente, estranha, né? Mas se nós somos fiel a falar sobre quem Jesus é, muitas pessoas podem crer. Outros podem crer por causa de nós. E Deus quer nos usar. Deus quer usar eu e você. Claro,
como a gente falou, alguém pode crer por causa das palavras de Jesus. Pode estar sozinha, na sua cama, no seu quarto, pode estar lendo as palavras e o Espírito Santo convence. Pode ouvir alguma coisa na internet e de repente as escamas caem. Pode também, em segundo lugar, crer por causa das obras de Jesus. Por causa daquilo que Jesus fez na sua vida, talvez fez um grande livramento, curou de uma forma milagrosa, e você reconhece isso na sua vida e fala, eu quero seguir esse Jesus. Olha o poder que ele tem. Mas muitos também podem crer por causa do seu testemunho, por causa daquilo que você diz a respeito de Jesus. E aí está o encorajamento para as mães, especialmente para as mães. Você tem o privilégio de falar da verdade para o seu filho. Deus colocou seu filho, sua filha, ou a pessoa de quem você está cuidando com essa responsabilidade na sua vida para você cuidar, e você tem o privilégio de passar a verdade. A Bíblia também não fala uma idade certa em que alguém tem a capacidade de crer. Então nunca é cedo demais, né, para falar da verdade. Pode ser diferente de uma pessoa para outra, mas por que perder muito tempo? Nunca é cedo demais para falar sobre Jesus. Por que ele veio? O que ele veio fazer? João, logo no começo do seu ministério, falou: Eis o Cordeiro de Deus que leva o pecado do mundo. Ele apontou para Jesus e o sacrifício de Jesus. Às vezes a gente fica até surpreendido quando a gente percebe o quanto os nossos filhos já entendem. E até filhos pequenos. Entendem muito mais do que a gente pensa. Muitas vezes a gente não pode subestimar os nossos filhos. Então seja fiel em falar de toda a história de Jesus, em toda a verdade de Jesus, claro, numa linguagem que a criança entende, mas não tenha medo, não tenha receio de testemunhar fielmente ao seu filho, à sua filha. E para todos nós, talvez seja um momento de dedicação, de rededicação. Porque a palavra de Deus diz que o templo somos nós, o nosso corpo é o templo de Deus. Jesus, Emmanuel, Deus conosco, decidiu habitar em nós. Que coisa gloriosa, né? Mas será que o nosso templo, a nossa vida, o nosso corpo realmente está purificado e dedicado a Ele? Em que momento da sua jornada da fé você vacilou, você enfraqueceu, você endureceu o seu coração, você talvez se desviou? Então está na hora de colocar Jesus de volta no trono, de volta no centro da sua vida, derrubando então todos os outros ídolos. Aquela estátua de Zeus que está no lugar de Jesus, aquela estátua do Mammon, né, do dinheiro, aquela estátua de Afrodite, do sexo, que está no lugar de Jesus, e todas as outras estátuas. Está na hora de derrubar essas estátuas e purificar o nosso templo e dedicar a nossa vida a Jesus. E que a gente possa crer simplesmente porque Jesus disse. E a gente vai ser muito e muito abençoado. Eu quero orar com você e principalmente para as mães que estão ouvindo, para os Dias das Mães. Infelizmente, muitos não podem fisicamente estar com as suas mães, mas espero que isso seja recompensado num futuro muito breve. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela tua graça e misericórdia, obrigado pelas tuas palavras, Senhor. Obrigado pelo presente da fé, pelo dom da fé. Nós te agradecemos por nos ajudar a crer, Senhor, a cada momento. Por ser tão bom, Senhor, de nos levar de volta, tempos em tempos, Senhor, e novamente, Senhor, de volta aos teus pés, como ovelhas desgarradas, Senhor, que se desviaram todos no seu caminho. O Senhor nos chamou de volta. Tu és o bom pastor a quem nós queremos seguir e obedecer às tuas ordens, Senhor, obedecer aos teus desejos, Senhor.
Nós te pedimos, venha moldar o nosso coração nesse tempo de espera também, de quarentena, que muitos não podem sair, fazer muita coisa, Senhor, é um tempo de aguardar. Que nesse momento, Senhor, nós estejamos moldados segundo o teu caráter, segundo o teu coração. E que da forma como o Senhor permitir, nós possamos testemunhar para que muitos possam crer. Oro, Senhor, pelas mães de forma específica. Obrigado, Senhor, por cada mãe, Senhor, e a perseverança dela em educar os filhos, em mostrar o caminho do Senhor para cada filho. Nós te pedimos, Senhor, pela tua força, pelo teu sustento, Senhor, pela tua criatividade para alcançar e sempre manter um canal aberto, um canal de comunicação aberto ao coração do filho em todas as etapas, em todos os momentos, Senhor, da vida, Senhor, dessa criança, pré-adolescente, adolescente, jovem. E nós te pedimos, Senhor, pela tua capacitação para passar a verdade para esses filhos, independente da idade, Senhor, para mostrar que tu és Deus, que tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o nosso Salvador e tu és tão simples, Senhor, que a gente pode se render a qualquer momento aos teus pés e receber o teu perdão. Obrigado, Senhor, pela tua grandeza, pelo teu poder e por nos chamar para sermos as tuas ovelhas. Obrigado por ser o bom pastor. Obrigado, Senhor, que nós sabemos em quem cremos e temos certeza que Ele nos ressuscitará no último dia. Te damos todo o louvor e toda a honra em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Um ótimo domingo para você, com a sua mãe, ou talvez amanhã, hoje sem a sua mãe, mas logo, logo, e assim a gente ora, né? Que esse mundo possa voltar a ter uma vida social. Será outro mundo, obviamente, que a gente vai encontrar daqui para frente, mas que seja um mundo mais aberto, principalmente para as coisas de Deus e um, para que um ao outro, assim, eu possa se abençoar mais, possa se encorajar diariamente, que a gente possa realmente voltar à essência da comunhão com Deus e uns com os outros. Que Deus abençoe, um ótimo domingo, uma boa semana e nós falaremos ou durante a semana, se você quiser se conectar, ou domingo que vem com o próximo estudo.